outro exercício vai ser esse aqui, região delimitada por y igual a x² menos 3x mais 2 e o eixo x, que é y igual a zero. Então, a gente vai estudar a função primeiro, que é outra função quadrática. O delta é 1, o x1 é igual a 2 e o x2 ficou igual a 1. O termo A ele é positivo, então a concavidade voltada para cima. Então, aqui eu tenho 1, 2, as raízes. O esboço desse gráfico, mais uma vez ressaltando que é muito importante vocês fazerem o esboço do gráfico, para poder saber o comportamento da função, para poder ver o intervalo de integração, ou intervalos, se for mais de uma função, se a função não tiver contínua. Então, a gente tem o seguinte comportamento dela. Vai ser mais ou menos assim. E a área que você deve calcular é essa aqui de baixo. Beleza, então vamos passar ao cálculo da área. A área é igual a integral, é contínua aqui nesse intervalo, então a gente pode integrar ela de uma vez. De 1 até 2, a gente tem a nossa função x² menos 3x mais 2 dx. Vamos integrar isso aqui. Então, x² sobre 3, mais 3x² sobre 2, mais 2x. Fiquem atentos porque, por exemplo, às vezes o aluno confunde. Se você tem uma constante sozinha, ele acaba tirando isso, confundindo com a definição de constante multiplicativa. Se essa constante estivesse multiplicando, sei lá, um x, por exemplo, você pode tirar ela, se a gente fosse separar aqui, né, entre três integrais distintas. Tá vendo que é diferente? Você tem o 3, multiplica o x. Se a gente fosse separar isso aqui em uma integral, ficaria menos 3 vezes a integral de x dx. Mas isso aqui é completamente diferente, porque é apenas a integral de 2 dx. Não fica separado lá como se fosse uma constante multiplicativa. Beleza. Então, a gente tem o nosso intervalo de integração. Continuando aqui, embaixo, vamos substituir. Lembrando que aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Então, f de b, que é o nosso 2, menos f de a, que é 1. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui menos, abre parênteses. Também tem que prestar muita atenção nessas regras de sinais, parênteses também onde for necessário, porque senão acaba confundindo muita coisa. Tem 1/3. Aqui eu tenho 8. Menos, e eu tenho 6, 6 por 1, 6, 2, 12. Aqui esse menos vai ficar 5/6, aí tem um menos lá de fora multiplicando.
Beleza. Aqui a gente tem como resultado um sexto. Se o resultado de uma área ou também serve para um volume der negativo, tá errado, porque não existe área negativa, não existe volume negativo. Reparem lá no gráfico que a curva está abaixo do eixo X. Ela está aqui abaixo. Quando a curva estava acima do eixo X no outro exercício, a gente não fazia nada, né? Porque o resultado já saía positivo. Como a curva está aqui abaixo, ou seja, a região que vai calcular a área está abaixo do eixo X, tem um macete, porque ela não pode ficar negativa. Não existe área negativa. O macete é o seguinte: multiplique por menos 1. Ou você poderia vir aqui na frente da integral e já colocar um menos, porque como constante multiplicativa ele ia multiplicar tudo que está lá dentro. Ou você lembra de vir aqui no final e fazer o seguinte: multiplicar por menos 1. Um sexto unidade de área. É isso aí.